Uma das coisas que traz muito essa aparência de sensualidade é o arco do cupido bem marcado. O arco do cupido vai trazer essa depressão ali na linha média e vai ser um marco muito principal, né? Um marco muito importante para o lábio superior. Junto com esse arco do cupido, nós teremos o filtro. O filtro, sendo então uma estrutura que vai do lábio até o nariz, é uma estrutura importante para demarcar essas colunas ali que vão ligar ao nosso arco do cupido, né? Esses pontos mais altos do vermelhão. Só que tem uma coisa interessante. Nem todo mundo nasce com filtro marcado, certo? Se o paciente já tiver esse filtro marcado, você pode sim trabalhar nele, não tem nenhum problema. Mas construir o filtro do zero pode ser muito problemático, porque a simetria do filtro pode não ficar muito legal. Por mais que você coloque com a técnica certa, com a quantidade de produto correta, é contranatural. Então, muitas vezes tende a ficar muito artificial e muito ruim. Do lado ali, associado ao nosso filtro do lábio, ao nosso arco do cupido, nós teremos a porção mais branca e a porção mais avermelhada, que seria essa junção entre pele e mucosa. O vermelhão, ele vai ser dividido também entre mucosa seca e mucosa úmida, certo? A gente vai discutir muito sobre ela ao longo dessa aula, não precisa se preocupar. Outra estrutura importante do lábio é a comissura oral ou comissura labial. Essa comissura é o finalzinho do lábio. Percebam como o lábio, e nessa imagem mostra muito, ele tem um formato que no centro tem mais volume e aí ele vai perdendo volume ao longo do seu trajeto. Então, quando ele chega ali na comissura, já ou praticamente não tem volume ou de fato não tem volume nenhum. Enquanto nas regiões de tubérculos laterais, de corpo, até ali na região do vértice, você tem mais volume, você tem mais projeção dessa mucosa, você tem mais aparência. Isso é muito legal de ser percebido porque quando a gente fala sobre o vermelhão do lábio, a gente fala sobre proporção. E essa proporção não pode ser exagerada, principalmente na comissura labial. Vocês já viram os exemplos daqueles lábios que são muito exagerados e acabam ficando com aquele aspecto de salsicha? Pois é, fica com aquele aspecto de salsicha, não fica muito harmônico e aí o lábio fica largo demais. Quando a gente olha para o lábio, a gente precisa entender que ele tem todas essas estruturas muito bem demarcadas, tem essas estruturas muito bem construídas de uma forma muito delicada. Então a gente precisa seguir isso, não é fazer de qualquer jeito, não é preencher de qualquer jeito, preencher por preencher, tá? Percebam que ao redor do lábio, nessa divisão entre pele e mucosa, eu vou ter um contorno, que é uma projeção do tecido muito discreta. Essa projeção do tecido, sendo ela discreta, ajuda a identificar onde que é o começo do lábio, onde que é o começo ali da mucosa e onde que é o começo ali, a terminação da pele. Isso é legal de ser falado porque quando a gente fala sobre contorno no preenchimento labial, a gente também fala sobre algo que precisa ser sutil, que precisa ser delicado.